Seja bem-vindo ao Felicidade Empreendedora, a arte de construir empresas com lucro e liberdade. Aqui recebemos empreendedores da vida real. Fique aí, bora desvendar o código dos negócios extraordinários? Hoje estou aqui com uma empreendedora com uma história inspiradora. A menina de 7 anos que naturalmente tomou a iniciativa de empreender no interior. Seja bem-vinda, Maria. Muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigada pelo convite. Fala um pouquinho da Life.me, essa empresa tão maravilhosa. Quais produtos você fabrica? Então, hoje a gente tem aproximadamente 25 produtos e suas variações de tamanho, sabor e entregas. Hoje a gente tem quase 10 mil clientes, a gente atende supermercados no Brasil todo, nosso e-commerce, atendemos grandes lanchonetes em prédios comerciais de grandes marcas, atendemos cantinas de escola, hotéis, coffee break de eventos. Então são produtos como coxinha, quiche, empada, pães, pizza, cheeseburger, brownie. Então são 25 produtos que eu queria que tivesse presente em vários momentos do dia das pessoas. Não um produto para consumir em 1 hora, mas ao longo do seu dia. Ok. Mas fala um pouquinho quem é a Maria, onde nasceu. A Maria é do interior de Rio Casca, uma cidade bem pequenininha. Mudei para cá com 16 anos para estudar. E aqui fiz universidade, me formei. Estou aqui já há 17 anos. E sou engenheira química por formação, empreendo desde muito nova, desde lá no interior, começando a vender bombom na escola e tudo mais. E quando vim para cá, fiz escola, fiz a universidade e nesse meio do caminho desenvolvi uma intolerância à lactose muito forte. É mesmo? Sim. E eu comecei há 10 anos atrás a procurar produtos no mercado para que atendesse minha intolerância. E a gente não achava nada de bom. O que tinha sem lactose era nada saudável e tudo muito ruim. Eu fui numa nutricionista e ela começou a me passar os alimentos que eu tinha que consumir. Desses alimentos eu fui desenvolvendo receitas para mim. Levava para ela aprovar, porque realmente eu tinha que ter uma dieta muito severa. Ela provava e falava: você precisa vender isso. Não tem nada nem parecido no mercado. Isso tem quanto tempo? 10 anos. 10 anos. E aí eu, recém-formada em engenharia química, foi o que eu mais escutei. Nossa, mas você estudou tanto para vender bolo? No início eu tive um pouco de vergonha, talvez falta de coragem, que eu teria que começar o negócio eu fazendo, eu entregando, eu de tudo, mas em algum momento eu senti que tinha uma oportunidade de mercado muito grande e desenhei tudo o que eu queria. E aí eu falei, sim, eu vou vender bolo. Muito interessante, gente, porque a gente tem que estar atento às demandas de mercado, né? E incomodou você o fato de ter feito engenharia química, né? Eu acho que... E depois, né? Até quando ouvir as críticas dos colegas? Mas você vai vender bolo? Entendeu? Eu acho que incomodou mais as pessoas e isso me amedrontou de alguma forma, mas eu vi a oportunidade. Eu acho que todo negócio que cresce sanando uma dor, ele tem um espaço de mercado. Porque se a pessoa tem essa dor, ela precisa... E é muito interessante, né? Porque a gente brinca, né, com os colegas. Na verdade, são eles que falam, né? Você vai conversar com um psiquiatra e fala assim: eu me tornei psiquiatra porque eu era o primeiro doido que eu conheci. Então eu precisava disso. Então ele vai fazer a formação para atender às próprias necessidades, Sim. Né? Colegas psicólogos também falam a mesma coisa. Primeiro que eu precisava de me tratar, então alguns, não sei se todos, né? Eu precisava de me tratar e acaba que eu ajudo as pessoas, né? Por meio daquilo que eu precisava para mim primeiro. E é muito interessante o que você coloca, né? Então, assim, você descobriu a necessidade de mercado a começar de você. Volta um pouquinho na sua
fase lá do interior. Afinal de contas, não é tão interior assim, né? Rio Casca deve dar o quê? 200 km, né? Mais ou menos, de Belo São Horizonte. 200 quilômetros de Belo Horizonte, mas é uma cidade de 12 mil habitantes. Eu lembro muito bem porque acho que uma vez eu vinha de Vitória, Espírito Santo, à noite, madrugada, e meu carro passou num buraco e ele travou, né? Tem aquele botão de contra-incêndio, né? Que ele desliga tudo, e era no município de Rio Casca. E eu fiquei lá um tempo esperando táxi de seguro. Acaba que passaram um carro de mecânico e ficaram 40 minutos tentando descobrir onde estava o botão e conseguiram me salvar antes que o pessoal chegasse para poder me buscar. Mas isso te ajudou, de certa forma, você ter vendido coisas lá no interior? Era por necessidade? Você morava com seus pais? É uma história muito engraçada, porque meus pais sempre foram funcionários públicos. E um dia eu escutei minha mãe conversando no telefone com alguém, falando: nossa, a Maria Elza conversou com a avó dela demais no telefone, a conta de telefone deu X. Aí eu pedi pra moça que trabalha lá em casa até hoje, tem 35 anos que ela trabalha com a gente, eu falei: Maria Helena, hoje você vai fazer sanduíche natural e eu vou vender na rua. Você tinha quantos anos? 7 anos. Não, sério? Uhum. Então, partiu de mim, minha mãe trabalhava no fórum, eu cheguei lá, ela falou: não, você tá doida, você tem 7 anos, como que você vai sair trabalhando? E por que a ideia do sanduíche? Você já tinha o hábito de fazer sanduíche em casa? Sim, fazia pra levar de lanche na escola. Tá, e provavelmente você também descobriu uma demanda, porque na escola talvez os coleguinhas ficavam de olho do seu lanche. Eu não consigo te falar por que daquilo, não sei se é algum Com 7 dia, anos, assim, né? Intuição. Surgiu do nada. Que coisa, hein? Aqui, durante a faculdade toda, eu fazia brigadeiro, bombom, tudo, ajudei a pagar minha faculdade, meu irmão vendia na dele, então eu fazia faculdade, iniciação científica, e chegava em casa, fazia os doces, tinha que estudar para voltar no dia seguinte. Sempre foi muito meu. Com 18 anos eu fui numa loja de roupa e eu quis trabalhar ali. Eu precisava? Não precisava, eu queria algo a mais. Mas sendo essa empreendedora raiz, assim, já natural, o que te levou a fazer engenharia química, assim, sabe? Curiosidade. Sim, eu sempre quis fazer nutrição. Eu sou apaixonada pelo mundo de alimentos e tudo mais. E na época que eu fiz, há 14 anos atrás, 15 anos atrás, não formava turma de nutrição. E eu sempre quis trabalhar. Federal não era uma possibilidade. Entendi. Porque eu sempre gostei muito de trabalhar. E não formava turma. E eu, apaixonada por química, sempre amei. Falei, a engenharia química, ela me faz ter um contato com os alimentos. Não tinha engenharia de alimentos aqui mais, em Belo Horizonte, só tinha em que aproximava era engenharia química. Engenharia química. E eu sempre fissurada por química. E foi, assim, maravilhosa. Eu acho que é a melhor faculdade que eu poderia ter feito. Para a vida, para processos, para organização, para planejamento, para tudo. Entendi. Mas e conta pra gente agora um pouco, então, como que foi esse início da empresa? Aí você começou a fazer... Como foi a primeira vez que você já fez para vender para alguém? Então... Lá na roça, lá no interior, foi o sanduíche, né? Foi o sanduíche. Depois, aos 7 anos. Eu lembro que eu pegava na conta do meu pai pirulito no supermercado e vendia na escola. Tá, então não teve dificuldade. Quando você começou a vender aqui em Belo Horizonte os produtos que você primeiro fez para você, não teve dificuldade? Nunca tive dificuldade. E quais foram os primeiros clientes? No meu prédio, na época, meus vizinhos, eu levei uma vez para experimentar, uma amiga minha, e ela já falou, não, preciso vender, e foi passando boca a boca, tanto que eu vendia tanto que eu demorei uns 8 meses a propagar para fora, porque foi só no boca a boca, de amigo, vizinho e tudo mais. E agora volta no passado de novo, quem foi seu primeiro cliente do sanduíche, você lembra? Não consegui lembrar. Mas teve alguém? Não, teve, com certeza. E provavelmente foi do seu vínculo também da mesma forma. Eu vendia tudo. Deve ter sido da mesma forma, todo mundo né? seu vínculo. E teve um tempo atrás, um ex-prefeito de lá parou meu pai e falou, tem uma história dela muito engraçada, que eu fui no gabinete do prefeito, ele falou, posso te pagar amanhã? Eu falei, eu não vendo fiado. Então, tipo assim, eu não tinha a menor noção que eu tava falando, que eu não vendia fiado pro prefeito. Esse padrão, né, ele te acompanhou para hoje, assim, você não precisou de fazer marketing no interior lá, marketing digital, para poder vender o sanduíche, não existia, né? E hoje, como é que funciona a empresa, passando um pouco à frente? Você vende, tem quanto tempo a empresa? A empresa tem 10 anos. 10 anos. E você começou vendendo boca a boca, indicações, depois de 8 meses... Montei o Instagram. Você montou o Instagram. Isso, montei o Instagram. Lembro que na época eu montei uns kits. Até aí tinha funcionário já ou era só você? Era só eu. Até aí era só eu. Uns 3 meses depois, eu levei uma funcionária para dentro da minha casa, a empresa começou dentro de casa.
Ficamos lá, tipo, 2 meses, foi inviável, eu já tive que montar um primeiro espaço. Tudo que você faz com muito carinho, muito cuidado, como se fosse para você? Muito carinho, muito cuidado, como se fosse para mim, e pensando como que aquilo ali vai estar presente no dia da pessoa. Gente, quem tem esse tipo de mentalidade, e se eu continuar falando sobre isso, vocês sabem, quem me conhece aqui, que está gravando comigo, sabe que eu começo a chorar. Porque a gente precisa de fazer valer a pena, né? O que a gente faz, o que a gente empreende, cara, a gente tem que gostar do que a gente faz e fazer para o outro como se fosse pra gente. Com certeza. E se você faz isso, gente, não tem como dar errado o negócio. Não. Maria, fala um pouco mais do seu negócio hoje. E aí, você contratou a primeira, aí de repente mais funcionários, a empresa cresceu. Quando saiu de casa? Tá. Então eu fiquei uns 2 meses em casa como funcionária. Montei uma cozinha industrial. Era bem pequena, fiz um planejamento menor. E logo em seguida tive que contratar outra. Até então, nossas vendas eram só para pessoa física, né, o B2C. E o WhatsApp, Instagram, na época a distribuição de conteúdo, marketing era de outra forma. E a gente nunca ficou um dia sem receber um pedido. Nessa época, a marca começou a ter uma visibilidade e aí apareceram as primeiras lojas querendo revender. Ok. Para eu conseguir passar o produto para a loja, eu teria que calcular uma margem, né, um CMV muito menor. E a gente enfrentou um grande desafio. Além do crescimento do volume, foi um desafio de fluxo de caixa mesmo, porque você tinha que comprar eu à tinha vista, que às comprar vezes. praticamente à vista, era um CNPJ relativamente novo e tinha que faturar para a empresa. Além de tudo, todos os processos que você passa a ter de responsabilidade a entregar para uma loja. O shelf está certo, a tabela nutricional está certa, verifica todos os rótulos, todas as exigências, código de barras e tudo mais. Então, assim, eu tinha feito uma faculdade, mas não tinha me preparado para criar uma empresa. Administrar, né? E aí tem o desafio da alavancagem, de espaço físico também, porque quando você começa, você pensa, vou precisar desse espaço aqui. Isso aconteceu comigo. Até mesmo na segunda expansão, comecei com 240 metros, a primeira empresa, quadrado, né? A segunda eu fui para 360 pensando que era uma grande expansão. Só me coube ali 2 anos. E depois foi para 840 metros, eu pensei que era definitivamente o último galpão. Só que só me coube ali 2 anos também. E isso exige muito custo, né? Porque você... Claro que também não dá para você começar de cara e já abriu de 10 mil metros quadrados, né? Mas a gente poderia ter melhor visão, né, de futuro, mas a gente não tem. A gente vai expandindo na medida que vai sendo preciso. É assim que é a vida do empreendedor. Exatamente. Isso custa caro, né? Custa muito caro. A mudança custa muito caro. Nessa cozinha eu fiquei nem 6 meses, a gente já não tinha. Eu virava madrugada, na época eu não tinha filho, então era de manhã, de tarde, de noite, domingo, sábado. Não tinha dia. Todos os dias para conseguir entregar. Eu lembro uma loja, um Mundo Verde, que a gente foi. Na época eu gostava de fazer a degustação porque eu achava que ninguém falaria do produto quanto eu. Então eu fiz todo um estoque planejando fazer 3 dias de degustação. A dona do Mundo Verde programou um pedido de 1 semana. No primeiro dia de degustação o pedido todo acabou. Ok. E aí o que eu fiz? Madrugada na fábrica para produzir, dar tempo de congelar. No dia seguinte eu tinha que estar lá para degustação de novo. Aí eu falei, tá tudo errado. Consegui passar esse ponto e fui para uma casa de uns 250 metros quadrados. Aí comprei todos os equipamentos. Até então a gente nunca tinha pego nenhum capital externo, sempre com o nosso próprio dinheiro, fluxo de caixa. Falava que era uma empresa rica com as donas pobres. Foi a nossa escolha para crescer. Não existe certo e errado. Foi o que a gente fez na época que nos cabia. Então, dentro dessa nova fábrica, aí já chegaram a 7, 8 funcionários, uma rede de supermercado procurou a gente. No que essa rede de supermercado procurou a gente, eu falei, e agora? Crescimento de novo. Aí ficamos nessa outra fábrica mais 1 ano por aí, até que eu desenhei o nosso primeiro galpão. Eu fiz todo o fluxo de produção. E aí você foi para uma área de quantos metros? Eu fui para uma área de uns 500 metros quadrados. No que eu cheguei nessa área... Você visualizava isso um dia, ter uma empresa? Sempre visualizei. Eu tenho muito... Hoje mesmo eu sei onde eu consigo ter claro onde a gente vai chegar. Tá.
Me fala uma coisa, você falou uma coisa muito importante, que só eu sabia fazer tão bem aquela apresentação. Lembra que você falou isso agora há pouco? Como que você venceu isso? Porque ainda mais alguém que faz alguma coisa com tanto carinho, né? Para o cliente, com tanta qualidade, com tanto coração. Como venceu o desafio ou você ainda não venceu? Porque aqui o programa é Felicidade Empreendedora, então, né? Tem que ser feliz empreendendo. Como que está o desafio de tirar da cabeça aquilo que você sabe fazer tão bem e, sabe, transferir isso para que as pessoas façam também, elas não sendo donas no CNPJ? Talvez seja a minha maior dificuldade. Eu luto com ela diariamente. Delegar para mim não é algo fácil. Como eu criei a empresa muito do zero, todos os processos, tudo eu que fiz, então é difícil eu conseguir até passar para a pessoa o amor que eu tenho pela empresa e pelo produto. Mas eu vi que se eu não conseguisse delegar, era impossível de eu crescer. Então a gente foi fazendo treinamentos, eu fui preparando pessoas para conseguir me assumir ali. Mas até hoje um grande desafio. Então assim, às vezes eu falo que eu queria 3 de mim, com o maior prazer do mundo, eu amo o que eu faço, mas para tentar controlar mais coisas. Hoje a gente tem um centro de distribuição em São Paulo e um no Rio, são operações que ficam longe de mim. Eu vou uma vez no mês. Eu tô aqui, a fábrica tá funcionando desde 6 horas da manhã. Antes, para mim, isso era impensável, incabível. Sábado, domingo, às vezes quando tem turno noturno, eu não consigo estar, eu tenho minha família. Então eu fui entendendo que para eu ter esse crescimento, para eu chegar onde a gente vai chegar, que ainda é muito além de onde a gente está, eu preciso conseguir delegar e criar pessoas que amem o produto quanto eu. Tanto quanto eu. Um dos desafios que eu vejo grande, né, das pessoas nesse processo, Maria, é que as pessoas não têm a consciência de que no processo de delegação, quem vai executar vai errar algumas vezes. Né? Com certeza. Como você trabalha o erro? Eu trabalho o erro. E às vezes é tão delicado porque lida com alimentos, né? Tem algumas partes do processo que não pode errar. Mas às vezes no enviou um pote a mais ou um frasco a mais. Como funciona assim a sua cobrança com relação a erros? Entender todo o processo e tentar achar onde foi esse erro para resolver e não acontecer de novo. E treinar. Treinar. Infelizmente, algumas pessoas não vão conseguir, né? A gente tem que não entender vão que quando a gente conseguir. delega, as pessoas não vão fazer como a gente quer, né? De imediato. Quando você tem um processo muito claro, fica mais fácil. Mas o empreendedor normalmente não tem esse processo tão bem colocado quando ele começa a delegar. Então as pessoas vão fazer errado. E ele vai treinar o quanto for necessário. Mas, infelizmente, algumas pessoas não vão aprender, não vão parar de fazer errado e precisam ser desligadas, né? Com certeza, desligada ou conseguir enxergar um outro potencial naquela pessoa, relocar ela. Eu acho que são pessoas ali que estão comigo e às vezes a gente passa mais tempo junto do que com a família delas. Eu preciso olhar além daquilo ali. Então... Você é assediada por grandes redes, você disse. O que é melhor hoje? Como você vê? Vender para grandes redes com uma margem pequena ou vender um pouco mais fracionado com a margem maior? Eu acho que são complementares. A partir do momento que eu estou em grandes redes, que eu vendo fracionado com uma margem menor, dilui meu custo fixo, me ajuda a ter mais margem no meu e-commerce e dá uma segurada aí no fluxo de caixa da empresa. A rede me traz muita visibilidade. Então, para a consolidação de marca, a rede é muito maravilhosa. E o e-commerce me permite ter um contato com a pessoa. Querendo ou não, no e-commerce eu não vendo só produto, eu vendo serviço. Então, eu mostro além da minha marca e consigo mostrar o potencial dela. Fala um pouco do serviço que você vende no e-commerce, porque você pode dedicar um pouco mais, né? Você pode falar, talvez tem coisa que você não queira. Claro, não, tudo ótimo. A gente é o serviço mesmo de estar ali ajudando a pessoa a encaixar um produto, às vezes, dentro de um dia dela. Mas minha dificuldade maior é à noite, eu tenho muita fome, então vamos indicar para ela uma proteína, ter sempre um atendimento humanizado. A gente quer trazer isso de forma mais...
No site mesmo, mas hoje são humanos que fazem isso. A gente nem chama de vendedor, consultor de bem-estar. Eu sempre falei que eu queria que a Life Me fosse além de uma prateleira, de um produto de prateleira de supermercado. A gente quer vender saúde de várias formas. Ok. Então, nosso Instagram, a gente dá receita que compete com os produtos que a gente vende. Essa receita ela não vai me dar dinheiro, mas ela me dá uma visibilidade e entrega no Instagram, que hoje a entrega está muito cara, o tráfego pago, Sim. que talvez eu não conseguiria se eu não desse isso para as pessoas e as pessoas não criassem confiança em mim. Tem alguma coisa que você gostaria de falar para os empreendedores? Talvez algum desafio, alguma superação, alguma dica? Eu acho que os desafios, eles sempre vão vir. Eu falo que hoje, talvez, uma das minhas maiores funções são resolver problemas. E o que eu acho muito importante nesse caminho do empreendedor, eu brinco que é um mapa do Waze. Você tem que ter onde você está e onde você quer chegar. Uhum. O caminho ele vai mudar, Sim. às vezes. E você tem que estar ali para entender como você vai mudar da melhor forma. Maria, por que eu e a audiência que está vendo a gente deve contratar a Life Me como referência em produtos saudáveis do dia a dia e não seus concorrentes? A Life Me é produtos muito além de sem glúten e sem lactose. O que a gente mais vê no mercado hoje são produtos que atendem esses alergênicos, mas não são saudáveis e com sabor. Além da gente ter uma vasta linha de produtos, são 25 produtos que cabem em vários momentos do dia. É tudo muito preocupado. A gente fica muito preocupado com os ingredientes, forma de preparo, conservação, entrega. Então, além de sabor, você vai ter saudabilidade e praticidade no dia a dia. Eu já estou querendo, hein? Muito obrigado pela sua presença, sucesso para você, para a Life Me, e tenho certeza que vocês vão longe. Muito obrigada, foi ótimo. E esse foi mais um programa Felicidade Empreendedora, a arte de construir empresas com lucro e liberdade. Até o próximo.